amor chegou com um sonho, foi só abrir o coração pra ser feliz a vida inteira e tentar sair do chão, falar de amor. É bem assim. Para abrir o coração e ser feliz por toda a vida, ser racional, pisar no chão, traçar seu rumo e direção, viver o amor. É bem assim. Nós estamos abrindo, neste momento, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que discute o tema da sustentabilidade. Nós estamos aqui na comunidade do Mato Alto. Já fizemos hoje uma caminhada ecológica e nós pudemos observar vários detalhes, vários aspectos importantes dessa comunidade. E agora é um momento também importante porque a gente debate, a gente conversa e a gente dialoga sobre alguns assuntos importantes. Todos eles passando aí pelo tema da importância de recontar a história, de falar a história, da gente trazer à memória aquilo que é importante para o nosso crescimento. Nós ouvimos agora o cantor Clarindo, que vai estar participando aí com a gente nos intervalos aí, abrilhantando esse momento com a arte, né, com a música. Do meu lado, aqui, está o André Daniel. O André Daniel, ele é o acadêmico em História e em Teologia, e ele vai participar deste momento com a gente também. Do meu lado direito está a Bela Aline, ela é historiadora também, e vai contribuir aqui com uma palavra, com algumas reflexões, como alguém que convive dentro dessa realidade. É uma moradora desse contexto. Aqui abaixo eu tenho, por favor, meu câmera, eu tenho aqui a Dica, que é moradora aqui da comunidade, nosso amigo Manuel, que também é morador da comunidade, e nosso amigo Geraldo. Todos eles conhecem muito bem essa realidade aqui da comunidade. E eu tenho aqui na nossa plateia, que na verdade não é plateia, porque vai participar ativamente desse debate, dessa discussão. Eu tenho os alunos aí da FABAT, Faculdade Batista do Rio de Janeiro, tenho alunos também da Cândido Mendes, temos pessoas aqui de diversas formações, da área de humanas, exatas também, e a gente vai discutir, vamos debater esse assunto que para a gente ele é importante. Olá, meu nome é Aline, eu sou acadêmica em História, e assim, eu queria apresentar o coordenador do projeto, Go para o Planeta, o Delambre. O Delambre ele é doutor em Teologia, e ele também é pedagogo e também está trabalhando com a sustentabilidade ecológica social. Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer o Delambre e hoje a gente está coordenando esse projeto que nasceu com o Delambre, no coração do Delambre, e hoje eu estou tendo a oportunidade de participar
desse projeto também, participar com o que eu sei, com o que eu tenho aprendido até aqui. E é um prazer estar aqui. Como já foi dito, eu sou André Daniel, aluno de Teologia pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro e História pela Universidade Veiga de Almeida. Estamos hoje participando desse evento e nosso objetivo aqui é traçar um pouco dos rumos históricos, né, e das demandas sociais que o processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro foi se acontecendo no decorrer dessa história recente, né, principalmente depois da reforma do prefeito Pereira Passos até a desestruturalização das áreas rurais. Você vai trabalhar um pouco com essa questão, que vai cair justamente naquela questão que nós já falamos durante todo o dia, da sustentabilidade. Como é que nós podemos hoje interferir de maneira positiva para que a ecologia não sofra tanto a ação do ser humano. E isso tem muito a ver com a história e tem muito a ver com a teologia, o homem e o meio interagindo. É por esses caminhos, então, que vão percorrer nossa reflexão. Hoje não há mais como a gente pensar no desenvolvimento do país, do Brasil, do mundo, sem a gente pensar na qualidade de vida do ser humano. Então, falar de sustentabilidade, falar de ecologia, é a gente falar aí da qualidade de vida do ser humano. E retomar, então, a história é isso, né? É a participação de todos, é a gente poder refletir, ouvir vocês. Eu gostaria já de saber se algum de vocês aí tem alguma pergunta para fazer a um de nós aqui, os nossos moradores que vão participar. Como a apresentação começou com a Aline, né, eu quero fazer minha primeira pergunta para ela e é a seguinte: a Faculdade de História ajudou você no processo da construção da cidadania, na construção dessa comunidade? O que ela tem cooperado com você para que você possa cooperar com a comunidade também? Na verdade, nasceu no meu coração o desejo de estudar história desde os meus 12 anos. Então, assim, 12 anos, você ainda criança, você tem uma noção muito mínima do que realmente é a história. Me interessava muito pelo Egito, história antiga, e a minha visão era muito limitada, muito natural. Mas depois que eu entrei para a universidade, a minha visão, ela ampliou bastante. Mas, particularmente, ampliou quando eu comecei a estudar a história do Brasil, que até então eu não gostava muito, sabe? Então, quando eu comecei a aprofundar na história do Brasil, a gente vai vendo um caminho assim tortuoso, que a cidadania é um processo, a gente ainda está em construção, a cidadania ainda está em construção, não é um conceito pronto, a gente vai construindo ao longo do tempo, ao longo da história. E assim, quando eu estudei Primeira República aqui no Brasil, mais especificamente aqui no Rio de Janeiro, eu pude realmente ter noção do que era cidadania e vi que aqui na minha comunidade, percebi que aqui na minha comunidade, a cidadania é uma coisa ainda muito longe, que eu acho que a gente pode fazer muito mais pela cidadania aqui, especificamente onde eu moro. Cidadania no sentido de até mesmo de pensar a política de forma diferente, pensar a nossa intervenção no meio na sociedade de forma diferente. Então, assim, quando eu estudei Brasil, o Rio de Janeiro, mais especificamente, eu parei para perceber que aqui a cidadania é pouco trabalhada. E ao contrário do início do meu curso, quando eu tinha muito medo de começar o curso de História, e muitas pessoas falavam que História e Teologia não era uma coisa que batia muito bem, hoje eu tenho a oportunidade de estar aplicando aqui a história, a cidadania, a gente é cientista social, a gente trabalha a sociedade. Então, assim, eu tenho a oportunidade hoje, ao contrário do que foi me falado, trabalhar aqui com a teologia e a história, mais especificamente a cidadania. Então, assim, eu me interesso muito por história social e cultural, porque eu acho que é a base da sociedade. A economia e política é importante, mas eu acho que a cultura, a sociedade, ela influencia muito no pensamento, na ideologia de cada um. E eu acho que a cidadania aqui ainda tem que ser mais trabalhada, por isso que eu estou aqui. Que eu acho que eu tenho preocupação em saber se as pessoas estão votando conscientes, se as pessoas sabem dos seus direitos. A gente sabe que tem cidadania de direito e tem cidadania de fato, né?
você ser cidadão de fato, você exercer a sua cidadania e saber dos seus direitos e dos seus deveres também, é uma consciência que o pessoal da comunidade ainda não tem. Então é isso, a faculdade me ajudou muito nisso, né? De ampliar essa visão de cidadania, porque até então não tinha, né? E aplicar, nada melhor do que aplicar aqui onde eu moro. Alguém gostaria de fazer outra pergunta? Eu quero fazer ainda para a Aline, sendo moradora aqui, você já sofreu algum preconceito ou teve alguma dificuldade por esse fato? Olha, é muito engraçado porque essa é uma pergunta muito comum. Eu estudo na Universidade Gama Filho e estou fazendo história lá e concluindo o curso. E assim, ao longo da minha trajetória acadêmica, eu nunca percebi em nenhum comentário preconceito quanto eu morar numa comunidade. É claro que meus colegas, eles brincam muito, a gente brinca muito. Ah, você mora lá em cima? Então, não sei o que, assim como eu brinco com as pessoas que moram, você mora lá no fim do mundo, lá em Queimados e tal. Mas, assim, nunca percebi num comentário desse tipo preconceito. Porque eu acho que o meu curso, ele é um curso que preconceito não deve haver. Não deve haver porque a gente estuda a sociedade, a gente estuda culturas diferentes, a gente está ali todo mundo junto. A gente tem comunistas, a gente tem judeu, a gente tem anarquista, a gente tem marxista, a gente tem uma gama de pessoas com ideologias, pensamentos diferentes. Então, acho que o preconceito não deve haver. E, de fato, pelo menos no meu curso, não há. Eu não sinto isso. E também não sinto isso na rua, não. Eu nunca me senti assim, atingida dessa forma, assim, com preconceito pelo lugar onde eu moro. Moro aqui desde os 4 anos e, graças a Deus, até hoje, eu nunca precisei encarar um tipo de situação desse tipo. Roosevelt? Nós estamos falando aqui da comunidade do Mato Alto, como foi dito. Eu queria saber de André, como seria, na opinião dele, os fatores que contribuíram para o surgimento das favelas, seja esta comunidade e outras, tanto na cidade do Rio como no Brasil, ou aqui especificamente. Como é? Na verdade, existem 2 eventos assim que valem a pena a gente prestar atenção para poder definir o processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro deles é a vinda da família real. Porque não veio só a família real, mas veio todo o aparelho estatal, toda a burocracia do lugar que era uma colônia, quer dizer, uma capital da colônia, e passou a ser a capital do Reino Unido. Ou seja, quando Dom João vem com sua família, toda a corte, toda a aparelhagem do Estado, acontece uma limpeza, e essa limpeza, entre aspas, do centro do Rio de Janeiro. A área da Praça 15, aquela área toda onde nós temos hoje o centro histórico do Rio de Janeiro, foi toda limpa. E ali era um lugar onde havia muitos cortiços de segregados portugueses que vieram para o processo de colonização. Num segundo momento, a abolição da escravidão contribuiu para o processo de favelização, porque esses escravos que antes tinham nas suas fazendas, pelo menos, a senzala onde dormia, nesse momento de liberdade vem para a capital, vem para o centro urbano e não tem onde ficar. Não tem uma estrutura que os recolha, que os receba. E depois, um pouco mais já na República, a reforma de Pereira Passos. Foi um prefeito do Rio de Janeiro, fez uma reforma no centro histórico do Rio de Janeiro, arrasou alguns morros que eram lugares de habitação, como o Morro de Santo Antônio e um morro onde foi depois feito o aterro do Flamengo. Enfim, alguns morros do centro do Rio foram arrasados, Morro do Castelo, alguns morros foram arrasados, e por conta desse arrasamento desses morros, essas pessoas que moravam ali tinham que ir para outros recantos da cidade, construindo habitações onde não havia saneamento, onde não havia nenhum tipo de estrutura, e aí começa o processo de favelização. E é claro, a explosão demográfica que aconteceu no Rio de Janeiro por conta também dessa chegada da família real e todo o aparelho do Estado, e depois tornou a capital do Brasil, né, depois da proclamação da República, da Independência, enfim. O Rio de Janeiro virou a capital do Brasil, e por ser capital e ter todo o aparelho estatal, aconteceu a explosão demográfica, o que não aconteceu em Brasília, que foi uma cidade projetada para receber o aparelho estatal. Essa é a diferença entre Rio de Janeiro e Brasília nesse sentido. Gustavo, vai fazer uma pergunta.
queria perguntar para o seu Geraldo, seu Manuel e a dona Dica, que são representantes aqui da comunidade, representam a comunidade. Queria perguntar para vocês, para algum de vocês falassem, como é que foi a chegada de vocês aqui, há quanto tempo vocês já estão nessa comunidade, o que levou vocês a morarem aqui? Eu moro aqui há 21 anos. A minha vinda para cá foi realmente a necessidade, né? Porque eu morava de aluguel e surgiu na época a oportunidade de vir aqui. Ainda era muito pouco habitado, tinha poucos moradores. E foi por isso que eu cheguei aqui, né? Que eu vim parar aqui. Cleodaí vai fazer uma pergunta. Sim, eu quero fazer uma pergunta para você, Ela. Qual a importância de se fazer os alunos participarem de um debate, de uma realidade, de uma caminhada, enfim, qual a importância para nós alunos de participar de um projeto como esse? Eu acredito que o novo mundo que nós estamos vivendo é um novo mundo com novos paradigmas, novas demandas, com novas questões. E a educação, seja ela qual tipo de área for, ela precisa compreender hoje a realidade. E uma das formas de compreender a realidade é a gente sair um pouquinho do livro e a gente ir para a prática e conhecer isso na realidade, né? Eu acho que essa experiência que nós estamos tendo aqui na comunidade do Mato Alto, com a caminhada ecológica, com o debate, tem essa função de fazer com que a gente sinta. Antes de a gente escrever, a gente precisa sentir a vida. E não dá para sentir algumas coisas apenas lendo os livros. A gente precisa ter contato. A gente precisa ouvir o diferente. A gente precisa estar face a face com aquele que é diferente de nós. Por isso, a importância da gente estar aqui. Gilberto? Minha pergunta é para a Aline, com relação ao curso de História da Aline, se essas questões próprias da comunidade são discutidas no curso de História. São sim. Inclusive, como o André colocou, a gente tem um processo, né, de favelização e a gente estuda, né, essa separação que acaba acontecendo, que hoje nós infelizmente temos, entre as pessoas que moram na rua, lá embaixo, vou colocar assim, nesse termo, e as pessoas que moram aqui em cima. Então, assim, tudo isso é trabalhado no curso de História, com certeza. E a gente trabalha dessa forma. A formação, por exemplo, da classe operária, a formação de determinadas classes, e a formação do subúrbio, a formação das favelas, né, e dos cortiços, que hoje seriam as favelas. Então, assim, isso tudo é muito trabalhado no curso de História. O curso de História, ele abre um leque muito grande para você ter noção tanto do que se passa lá embaixo como se passa aqui em cima. E a gente vê no curso de História que isso vai acontecendo gradativamente, isso vai tomando proporções e tem motivos para tomar, mas hoje a gente tem a oportunidade de a gente modificar a nossa realidade. Hoje nós temos maturidade, hoje nós temos informação, a sociedade de informações, a gente tem condições de mudar essa realidade, que historicamente foi acontecendo, e hoje a gente tem a oportunidade de aprender de forma diferente. Que não existe as pessoas que moram na comunidade. Comunidade é um termo que eu acho assim, que fecha muito, né? Tipo, as pessoas estão à margem, comunidade, uma comunidade de pessoas, uma comunidade de favelas. Eu não gosto desse termo, mas hoje é o termo que nós recebemos. Então hoje a gente tem que ter noção de que não há comunidade, não há o asfalto. É tudo junto. É aquilo que a moradora falou. É uma questão de oportunidade ou falta de oportunidade. As pessoas não têm. E a gente tem que aprender a conviver aqui. Aprender a apreciar, como a gente fez hoje, o que há de bom aqui. Antes do Marlison falar, eu gostaria que nós fôssemos mais uma vez abrilhantados com uma canção para amaciar aí nosso coração e nossa alma com a arte. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo.
dessa forma que a gente vai dando continuidade à nossa reflexão. A gente pega assuntos complexos, difíceis, mas a gente conversa, a gente debate, a gente pensa em caminhos. Gostaria que o Marlisson fizesse a sua pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de perguntar para o André Daniel. Eu gostaria de saber, André, qual a relação das favelas, ou do surgimento das favelas com a ditadura militar? E assim, junto deste assunto, como a gente vê o governo, a ausência ou a presença do governo nessa formação das favelas? Isso, a gente precisa falar de poderes, né? Onde há ausência do Estado, estabelece-se o poder. No período da ditadura militar, foi um período de muita ausência de poder público, principalmente nas comunidades. Acho que a cabeça dos ditadores, dos governantes, estava voltada para outros assuntos que não o bem-estar da população que vivia à margem da sociedade, como nós temos hoje políticas públicas que vão atender às demandas dessas comunidades. Na ditadura militar, aconteceu um evento interessante, que foi o surgimento de comandos dentro das comunidades que faziam pela comunidade aquilo que o Estado não fazia, né? E hoje esses comandos tornaram-se facções criminosas. Muitos deles tornaram-se facções criminosas. Inclusive, o mais famoso deles recebe justamente o nome que recebe por conta da sua semelhança aos comunistas, né? Da cor do comunismo. Então, hoje, nós vemos um quadro nós colhemos um fruto muito triste da ausência do Estado na comunidade. Nós conversamos mais cedo e vimos que hoje o Estado tem estado mais presente na comunidade, mas essa ausência propiciou e abriu caminho para dentro das comunidades acontecer o triste evento das facções criminosas que tomaram conta e por incrível que pareça, a principal delas cresceu e nasceu justamente por um bom intento de trazer para a comunidade o que o Estado não trazia, mas precisava de dinheiro. O tráfico de drogas era o meio mais comum de fazer dinheiro, não vendiam aqui na comunidade, vendiam na Zona Sul, então tinha todo um aparato burocrático, inclusive, para manter o poder que o Estado não mantinha. Então, aconteceu esse problema seríssimo e no período da ditadura militar, esse problema se exponenciou também, repito, pelo crescimento da população nas favelas. Eu queria perguntar para o Delambre, né? O que acontece? Eu compreendo, acredito que vocês estão aqui também cristãos, que Cristo foi divino por ter sido tão humano, né? A humanidade de Cristo foi um dos grandes, né, motivos da sua divindade. Então, hoje, Delambre, assim, fazendo essa relação do que você hoje está estudando, da sua tese do doutorado, desse projeto que você coordena, Gol para o Planeta, como você colocaria essa relação, né, do seu projeto, da sua tese, com o seu sonho de cristão, a partir de tudo isso, assim, como você relaciona? Na verdade, a demanda do mundo hoje, do novo mundo que já nasceu, é um mundo que pede o diálogo. E eu acho, na minha compreensão, e a minha tese mostrou um pouco isso, que isso hoje já extrapola o próprio cristianismo. É um diálogo que precisa de todas as religiões. Isso porque nós temos pesquisas que nos mostram que em grandes guerras que nós tivemos no século passado, a gente tinha por trás dessas guerras, de alguma forma, alguma pessoa com uma tradição religiosa muito fundamentalista. Então, é da base das religiões o trabalho da paz. Então, é nesse lugar aí que eu me situo, né? A minha tese de doutorado, então, uma parte dela trabalha os valores para construir, então, um mundo de paz, e na outra parte é a questão ecológica, pegando aí o aquecimento global como sendo o maior representante desse rompimento de relação entre o ser humano, o seu semelhante, e que agora chegou, então, na natureza. É dessa forma que a minha pesquisa, ela trabalha e ela dialoga. E o projeto Gol para o Planeta, que a gente coordena aqui dentro da comunidade e tal, ele tem esse objetivo, de diversas formas, tentar trazer a paz, tentar trazer um pouco de alegria, um olhar diferenciado para a própria vida. Esse é o nosso objetivo. E eu acho um pouco dessa reflexão, desse debate, e colocar os alunos em
em contato com essa realidade. Carlos Eduardo, famoso Cadu, né? A minha pergunta vai para os moradores, para Dica, para o Geraldo e Manuel. Eu pegando um pouco do gancho que já foi pincelado de certa forma aqui. Eu vou pensando algo, talvez eu transforme isso numa pergunta. Pensando no Rio de Janeiro especificamente, nós temos o Rio de Janeiro setorizado. Eu não sei se é evidente para vocês, mas para mim é evidente que o Rio de Janeiro é construído a partir das suas classes, ou seja, nós estamos no Rio de Janeiro que é construído com uma certa exclusividade, com grandes acessos para a Zona Sul, e aí isso reflete no cartão postal da cidade. O cartão postal da cidade é a Zona Sul. Existe um lado romântico disso, onde as comunidades entram, onde as favelas entram, que seria, vamos levar os turistas para as comunidades como um aparato exótico. Olha onde essas pessoas moram, olha que coisa interessante, olha que muvuca que é isso. O Estado é polarizado, então nós estamos no Estado que desampara os necessitados e ampara aqueles que nós mesmos chamamos de elite, ok? Então estou pensando alto, para fazer uma pergunta que é bastante simples. Quais as necessidades de vocês? Quais as reclamações que vocês fariam nesse sentido? Em que vocês se sentem desamparados? E aí a gente poderia, só para pontuar, a gente poderia falar de educação, por exemplo, a gente poderia falar de saneamento básico, por exemplo, e a gente poderia falar de aparatos culturais, por exemplo. Quantos cinemas nós temos aqui? Quantas vezes vocês foram ao teatro? Quantos teatros nós temos aqui? Quantos artistas de projeção nacional saíram dessa comunidade? Para a gente pontuar. Eu não sei se eu fiz uma pergunta, mas é mais ou menos por aí. Não, essa pergunta é muito válida porque das comunidades, especificamente dessa aqui, não saiu artistas, né? Ainda não saiu, mas saiu muita gente assim, formada em faculdade, em medicina, né? Como a Aline em História, saiu garotos para jogar futebol, entendeu? Garotos que estão já fora do Brasil jogando, tem um garoto que joga no Flamengo que vai viajar também, entendeu? Então, saiu muita gente que vivia na comunidade e não tinha nenhum tipo de perspectiva, entendeu? Que não tinha, assim, não pensava no futuro, achava que o futuro era só isso aqui, e trabalhar e um dia aposentar, né? Só que as coisas foram mudando, né? A gente foi vendo que havia uma necessidade maior para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os filhos de vizinhos, e até aqueles que não tinha, como posso dizer, incentivo da família. A gente procurava incentivar. Nós começamos a conscientizar as pessoas que havia essa necessidade para que as pessoas, os jovens daqui, não se tornassem amanhã o que nós presenciamos no futuro, envolvimento com tráfico, né? Então, era preciso fazer isso. Então, foi feito isso. Realmente, nós tínhamos falta de cinema aqui em Madureira, ou no Largo do Tanque. Aqui mesmo na Praça Seca não tem, onde era um cinema, agora é uma igreja, né? Então, nós não temos cinema aqui na Praça Seca, né? O hospital que nós temos próximo daqui, na Barra da Tijuca e na Subida da Serra, não atende o bairro, né, da maneira como deveria ser. Então, nós padecemos de muita coisa, né? Mas, num todo, nós vivemos melhor do que muita gente, muitas comunidades que tem por aí. Excelente. Muito bom, né, esse nível de reflexão. E é legal ouvir você, ouvir a pergunta, ouvir todos, porque de alguma forma nós estamos construindo conhecimento. E o conhecimento ele só se constrói através da alteridade, a capacidade de ouvir o outro, de aprender com o outro que é diferente da gente, de nós, né? Acho que a Priscila tem uma pergunta para fazer, é isso? Priscila? A minha pergunta é para a Aline. Ela já falou um pouco a respeito da cidadania, do curso de História, que como vocês conversam sobre isso na faculdade, a importância. E assim, como você acredita que a experiência e os ensinamentos da comunidade, daqui mesmo,
podem ajudar na construção de novos valores para a sociedade hoje. Como tirar o que tem de bom, que você falou, para a gente tirar o que tem de bom, para colocar para a cidade como um todo, sem tirando essa diferença, né, do asfalto para dentro. Como fazer isso? Aqui o que eu tiro de... Assim, o que... Não é que eu tire de bom, não vou colocar assim, mas o que eu, assim, percebo muito aqui na comunidade é a interação entre as pessoas, né? A gente conhece o nosso vizinho bem, a gente conhece o pessoal da igreja muito bem no sentido de que a gente passa, eu subo e desço falando oi, tudo bem, como é que você tá? Eu paro. E lá embaixo você não vê isso. Às vezes você entra numa vila ou até num apartamento, o seu apartamento é aqui, sua porta é aqui, a outra porta do vizinho é ali, e você não tem contato nenhum com o seu vizinho. Como assim? Você não conhece, não sabe o nome dele? Então eu acho que essa interação entre a gente na comunidade marca muito pra mim, entendeu? É uma coisa assim muito forte. E eu acho que essa é uma experiência, é uma forma, é um estilo de vida que... Vou continuar lá de baixo, não querendo fazer diferença, mas o pessoal que vive no asfalto, não tem. Então, assim, eu acho que, assim como eles também têm coisas que a gente não tem, né? É uma troca, né? Uma linha, uma via de mão dupla. Então, assim, o que eu gostaria de levar da minha comunidade, que eu gostaria de deixar no asfalto, implantar no asfalto, seria essa interação, essa comunhão que tem entre a gente e que muitas vezes entre o pessoal lá não há. E é muito bom você saber do seu vizinho, não que você é fofoqueiro, que você queira saber do seu vizinho, não é nada disso, mas é o amor, a solidariedade, o carinho, o respeito, a troca de informações, isso tudo é muito válido e eu acredito que é uma deficiência do pessoal do asfalto. Eu gostaria de contar rapidamente como que essa comunidade, como se tornou uma comunidade, né? Que na época que nós viemos morar aqui não era uma comunidade, aqui seria um condomínio, digamos assim. E na gestão do prefeito, passando para o presidente da associação, que teria um projeto da prefeitura, um grandioso projeto para urbanizar todas as comunidades aqui de Jacarepaguá. Só que aqui, como não era comunidade, não iria ser urbanizado. Iria fazer na Chacrinha, ia fazer no Morro São José, mas aqui ia ficar de fora, ia ficar sem o que nós temos aí hoje, né? Então foi feita uma votação com os moradores lá no Brizolão, veio o pessoal da universidade lá de Niterói, porque é eles que têm os documentos daqui para cada um. E então o pessoal votou, eles passaram que se não fosse isso, se não virasse uma favela, não teria essas obras. Nós, para fazer qualquer obra aqui, nós teríamos que bancar do nosso bolso, que o governo não ia fazer. Então nós tivemos que aceitar, quer dizer, nós votamos e aceitamos. Então, depois disso, como era uma favela, houve enchente no Rio de Janeiro, então o pessoal das enchentes vieram tudo para cá, fizeram aquelas casas brancas ali, um monte de gente, e nós não podíamos falar nada, porque foi assim uma coisa que, ao mesmo tempo que beneficiou, também teve o seu outro lado. Uma coisa que ficou muito na minha cabeça, acho que é bem o que vocês estão colocando sobre essa interação quem estuda, quem está na academia, estudando, quem está nas comunidades. E o que acontece? Só para fechar isso, eu achei muito forte quando ela falou a questão da leitura, né? Que o grupo vinha ensinar a ler. Então eu imaginei muito assim, tipo, você chega na comunidade como um estrangeiro, como alguém que não é dali, você leva a leitura para aquele grupo e aquele grupo também te ensina a ler a vida de uma outra forma, né? Então isso ficou muito para mim. E uma outra coisa também que eu acho que é bom vocês observarem, que essa comunidade tem muita possibilidade de crescer ainda mais. Eu que estou chegando aqui hoje pela primeira vez, essa visão que eu tenho, por tudo que vocês já conseguiram, né? Assunto gostoso, o tempo voa, né? Então já estamos quase chegando aí ao nosso final, mas gostaria de ter uma última fala, ou uma fala para a gente comentar e irmos caminhando para o final. Mediante o testemunho dos moradores, Dona Dico, seu Geraldo e seu Manuel, qual a mensagem que eles deixam de exemplo de superação, de crescimento para todos nós que aqui estamos e quem está nos assistindo? Que mensagem que eles deixam de exemplos de forma de superação e de experiências de crescimento para todos que aqui moram e passam por essas dificuldades? Que Deus, a gente estuda Deus, mas Ele em espírito é uma realidade. Eu estou aqui
graças a um sonho, né, e esse sonho começou na igreja, eu me converti ali e tal, e eu contei para alguns acadêmicos, eu estive conversando, e a minha esposa sentiu o desejo, né, de que viesse a nos casar, mas com um vestido que fosse curto, e que não fosse longo e tal, e a gente não tinha muita condição, e ela ainda exigiu que fosse daquela forma. Então, nós viemos, conseguimos o vestido, e à volta ela falou, tem terra aberta aqui, precisava de um local para fazer a casa. E assim nós conseguimos esse local de fazermos a casa. E é gostoso estudarmos Deus, mas é gostoso termos o Espírito Santo de Deus para dar uma direção, dar o sonho, como a menina ali falou, né, que ainda vê que isso aqui vai crescer muito mais, e o sonho de Deus não para aqui, né. Eu arranhei um pouquinho, entendi um pouquinho do que vocês falaram aí, porque eu voltei a estudar, né, foi um projeto que o Delambre teve aqui, né, sobre Preciso Saber Viver, né, e ali minha esposa participou, várias irmãs, e eu fiquei ainda parado por um ano e voltei a estudar. Então, o que nós vimos de ruim chama-se ideologia, mas o que nós vemos de bom chama-se filosofia e sociologia. Nós estamos aprendendo. Dessa forma, então, não tinha jeito. Pode. Você perguntou da gente morar aqui, né? Eu quero dizer para vocês que eu me sinto muito bem, muito feliz de morar aqui, porque, como a Aline falou, a gente conhece as pessoas, a gente sente o amor. Hoje eu fui no mercadinho com a Aline, com uma outra amiga minha, fazer umas compras para o lanche de vocês, e lá a gente estava assim, tipo assim, o que você acha de eu levar isso? O que você acha de eu levar isso? Então, naquele momento eu me senti assim muito feliz pelo amor que eu sinto por as pessoas, pelos irmãos, pelos meus vizinhos. Eu não tenho nada o que dizer daqui, nada. Me dou com todos eles, eu amo esse lugar. Claro que se eu tiver oportunidade um dia de melhorar, eu vou querer melhorar, todo mundo vai querer, mas eu amo isso aqui. Ok, dessa forma, a gente pode dar uma salva de palmas para... Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim, ó meu bem. Acredite no final feliz, meu amor, meu amor. E é óbvio que é como final feliz que nós terminamos mais esse debate e essa discussão. Gol para o planeta, esse é o nosso lema. Obrigado, um abraço para vocês. Amizade perdida, solta no vento. Amizade esquecida,
solta no tempo. Por que é que não? Abre o coração e vê que é a mesma luz de Deus habita também aqui, como habita aí. Amizade perdida, solta no vento. Amizade esquecida, solta no tempo. Perdão é bom. Escuta essa canção. A vida é curta, eu sei. Não vamos deixar passar. A vida vai nos levar. Não vamos deixar, não vamos passar assim. Perdão é bom. Escuta essa canção. A vida é curta, eu sei. Não vamos deixar passar. A vida vai